Fala pessoal, meu nome é Mário Pisani e hoje nós estamos aqui no nosso curso de verão e eu vou ensinar ali para vocês como a gente faz aí para operar nos mercados futuros e como funcionam os mercados futuros. Olha só, pessoal, esse curso de verão ele é 100% gratuito, então basta você estar inscrito aqui no nosso canal no Ogroflix, ok? Então verifiquem a sua inscrição, não esqueçam de deixar o like e compartilhem aqui essas aulas para vocês aí junto com os seus amigos que queiram aprender mais sobre o mercado financeiro. Hoje eu vou estar abordando um tema, tá, um pouco mais direto ao ponto, assim, sobre como funcionam aí, tá, pessoal, a lógica dos mercados futuros, né? Para quem está começando, deve ter se deparado principalmente assim, vou operar mini índice futuro, Bovespa, vou operar mini dólar futuro, né? Então, você deve ter se deparado já com isso, afinal de contas, a internet te bombardeia todos os dias com os mercados futuros. Isso porque os mercados futuros eles oferecem uma alavancagem forte, alta, sendo assim a possibilidade de você começar com um pouco, por exemplo, R$ 1.000, e conseguir fazer um day trade no dia e de repente ganhar R$ 100 no dia, né? Então, essa é uma peculiaridade aí do mercado futuro. Mas o mercado futuro ele não foi criado apenas com o intuito de especulação dentro do mercado, muito pelo contrário. Os mercados futuros eles têm uma característica principal aí que é de hedge, né? Então, só para a gente entender, no mercado futuro é um ambiente onde são negociados contratos futuros, um tipo de derivativo. Ou seja, eles representam um compromisso de compra ou venda de uma certa quantia em um determinado bem em uma data adiante e por um preço pré-definido. Seria mais ou menos isso. Tá? Então, o que dá para entender sobre os mercados futuros é que o principal motivo aí para eles seria até mesmo para proteção hedge de carteira, né? Então, eles são usados para diminuir o impacto de uma eventual mudança dos preços do mercado no seu ativo subjacente. Ou seja, se você tiver uma carteira de ações, então vamos supor, eu tenho uma carteira de ações, e nessa carteira de ações vamos supor que o Ibovespa possa cair e desvalorizar a minha carteira. Eu posso entrar lá no índice futuro, eu faço a conta, vejo quanto que vale a minha carteira tem um determinado valor, por exemplo, R$ 100.000. Então, eu vou lá vendo ali alguns contratos do mercado futuro, então, por exemplo, 5 contratos, se o Ibovespa cair 20%, eu vou ganhar nessa valorização da queda do índice Ibovespa, e aí eu vou compensar a minha carteira de ações. E aí a minha carteira ficaria equilibrada, ou seja, estou fazendo um hedge sem me desfazer dos ativos. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, não é mais fácil eu vender as minhas ações? Não, porque se você tiver ações que pagam bons dividendos dentro do mercado, você ainda vai receber esses dividendos dessas ações. Então você vai fazer um equilíbrio ali da sua conta, ainda receber os dividendos, ou seja, você vai ganhar e a mesma carteira se desvalorizando, você vai ter um preço mais barato das suas ações, que você lá na frente pode até comprar mais ações, né? Ou seja, o quanto você ganha no hedge, você compensa a perda das ações, mas aí você pega esse lucro do hedge e compra mais ações. Quando essas ações voltarem a subir, você automaticamente vai estar ganhando mais dinheiro. Então, é um instrumento extremamente poderoso, né? Então, mais no sentido de hedge mesmo. E tem também a especulação, que é muito comum, principalmente para day trade, né? Já que os mercados futuros oferecem essa grande vantagem no quesito de alavancagem. Então, mesmo que você com um valor pequeno na sua conta, você consegue operar alguns contratos, seja de dólar, seja de índice, e você consegue aí fazer uma graninha no day trade ou até mesmo um swing trade que dá para fazer também, as corretoras disponibilizam margem para isso, tá? Existem também outros contratos futuros, não só apenas o índice e o dólar, como o pessoal costuma conhecer, né, com mais facilidade dentro do mercado, mas existem outros contratos, como, por exemplo, o próprio DI futuro, ele é negociado ali na bolsa, né? Então você pode comprar contratos de DI futuro ou vender contratos de DI futuro vendo qual seria ali o sentido da taxa de juros. Esses são operações extremamente alavancadas,
né, mais indicada aí para o institucional, para as grandes instituições financeiras que fazem aí esse hedge dentro do DI futuro, vendo que, ó, provavelmente o Banco Central deve cortar a taxa de juros lá na frente, então vamos já começar aqui nossas posições vendidas em DI futuro, DI se desvaloriza, você ganha automaticamente com essa operação. E tem também as commodities, que aí são bem comuns dentro do mercado, porque o Brasil, principalmente, é um país exportador de commodities, então temos muitos produtores agrícolas, né? E nesse caso, os instrumentos dentro da bolsa elas servem até para proteção de safra, né? Então é muito comum você ver assim no noticiário, por exemplo, esse ano a produção de café pode ser prejudicada por conta de uma geada. Então, pô, se você tem, né, se você é produtor de café e você quer proteger, porque você acha, putz, isso pode destruir aqui minha safra, mas ao mesmo tempo, se tiver menos oferta, os preços podem subir, mas aí eu vou estar sem o produto, o que eu posso fazer nesse sentido? Você pode fazer uma proteção dentro do mercado futuro. Você vai ter a conta lá que você vai fazer, ó, um contrato futuro tem o equivalente a tantas sacas ali de café. Então, se eu colocar aqui 2, 3 contratos, etc., eu vou conseguir equilibrar caso haja uma perda ali na minha produção, não só de café, como também a gente tem soja, a gente tem também o milho e a gente tem outros contratos, como boi gordo e etc. Então, pessoal, é bem interessante aprender sobre os mercados futuros, não só para o campo especulativo, mas também como para o campo proteção dentro do mercado. Eu vou compartilhar a tela, porque o meu objetivo aqui nessa aula é falar mais sobre os mercados futuros. Então, vamos compartilhar a tela aqui junto com vocês para vocês entenderem como é que funciona. Vamos lá. Olha só, a gente tem os dois principais instrumentos de contratos futuros dentro da Bolsa, que são os contratos de mini dólar e mini índice Bovespa. O mini dólar, tá? Só para vocês entenderem, ele tem um vencimento mensal, indicado pela letra WDO, mais a letra do mês, mais o ano. Então, a cada mês, ele representa uma letra aqui. Então, janeiro é a letra F, fevereiro a letra G, março a letra H, abril a letra J, maio, K, junho, letra M, julho, letra N, agosto, letra Q, setembro é a letra U, outubro é a letra V, novembro a letra X e dezembro a letra Z. E aí depois você insere o ano, né? Então, nós estamos já negociando contratos de 2024. Então, você vai colocar o 24 no final. Então, como é que eu formo ali um contrato futuro do dólar se eu quiser operar ele? Bom, se eu quiser operar, é o WDO, aí eu coloco aqui essa letra, então F e o ano, 24, tá? Lembrando que esses contratos você sempre negocia um à frente. Então, se eu estou no mês de dezembro de 2023, eu vou estar negociando o contrato de janeiro 24. Quando eu chegar em janeiro, eu vou estar negociando o contrato de fevereiro. Quando eu chegar em fevereiro, eu vou estar negociando o contrato de março. Quando eu chegar em março, eu vou estar negociando o contrato de abril. E sempre assim sucessivamente, tá? Então, é assim que funciona a nomenclatura aqui dos contratos futuros para o mini dólar. Já do mini índice Bovespa, ele tem um pouquinho de diferença, mas assim, é mais fácil. Porque se vocês repararam aqui, os vencimentos do índice Bovespa, eles são bimestral. Então, o que acontece aqui é que ele sempre vai estar vencendo em meses pares. Então, janeiro é mês 1, não tem vencimento do Ibov. Fevereiro, mês 2, então tem vencimento do Ibovespa, e é indicado pela letra G. Março é mês ímpar, então não tem. Abril, mês par, então você já tem aqui a indicação da letra J. Maio é mês ímpar, não tem vencimento para o Ibovespa. Junho já é mês par, tem vencimento para o índice Bovespa. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, sempre nos vencimentos de meses pares,
e a letra é a mesma, né? Então, a letra é a mesma, só que ela pula. Então, o código do mini índice Bovespa ele é indicado pela combinação W e N, de win. Então, se eu quero negociar um contrato futuro do índice Bovespa, eu vou lá na plataforma, eu vou buscar pelo win, aí eu vou colocar a letra do vencimento, então eu quero o vencimento que é o G, certo? E aí o ano, 24, né? Então já está negociando 24. Por que estamos negociando 24? Porque chegamos em dezembro, o contrato de dezembro ele já venceu e agora já entra o contrato futuro próximo desse vencimento do índice Bovespa, tá? Então, até aqui, ó, eu trago um exemplo. Então, eu quero achar o índice. Eu coloco o IN e aí a própria plataforma já mostra o ING24. Pronto, já está aqui. A plataforma já mostrou aqui para nós, tá? O vencimento próximo do índice Bovespa, que é o ING24. Legal de usar as plataformas profissionais, como aqui a gente está usando o Profit Chart, ele já mostra para você. Então, ele já fala, ó, esse daqui é o contrato atual. O próximo vai ser o J. Então, quando o J ele entra a partir do vencimento do contrato de fevereiro. Então, quando que vence o contrato do índice Bovespa? Sempre nos meses pares, próximo ali ao meio do mês, próximo ao dia 15. Então, quando a gente chegar próximo ao dia 15 de fevereiro, vai passar a negociar o contrato de abril. E aí a plataforma já mostra para você, né? Então, eu já tenho aqui o WIN, J, se eu quiser olhar ele, ele já está aqui disponível. Não tem tanta liquidez nesse momento, porque é um contrato futuro que vai vencer só lá no mês de abril, mas eu já consigo ver. O pessoal, como utiliza para instrumento de hedge, algumas negociações saem aqui, porque é o pessoal fazendo hedge de carteira lá para abril. Mas aonde tem a liquidez é sempre no contrato atual, que no caso é o ING 24. E vocês devem ter reparado que se eu colocar aqui, por exemplo, o gráfico diário dele, tá? Você vai ver que ele está sendo cotado a 133.770. E o índice Bovespa, no dia de hoje, ele está sendo cotado a 131.850. Você deve estar vendo uma diferença aqui de cotação entre o à vista, que no caso seria o índice Bovespa, versus o futuro, que seria aqui o ING24. E por que dá essa diferença? Essa diferença é porque você já deve ter ouvido falar que tempo é dinheiro. E, de fato, tempo é dinheiro. O que acontece é que a gente tem a taxa de juros básica aqui no Brasil, a taxa Selic, e essa taxa Selic, se você deixa o seu dinheiro guardado no banco, você automaticamente você vai receber aí alguns juros quando você aplica, por exemplo, num CDB, né? Então passa um mês, você recebe aí uma taxa de juros ali proporcional àquele mês da Selic. Passa 2 meses, você recebe uma taxa de juros proporcional a 2 meses da Selic. Então, esses contratos eles estão sendo corrigidos pela Selic. É isso que está acontecendo, porque no tempo ela tem uma diferença de valor. Tá? Então, se você está negociando um contrato que tem um vencimento em fevereiro, e hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês dia 20 de dezembro, o que isso significa? Que até chegar no dia 20 de fevereiro, temos 2 meses pela frente. Então, basicamente, tá? É que os juros eles são compostos, mas basicamente seria eu pegar a taxa de juros brasileira, dividir a taxa de juros ao mês, então ela vai dar em torno de 0,90 aproximadamente, tá? E aí, quando eu estou falando de 2 meses, eu estou falando de uma taxa de juros ali por volta de 1,7, 1,8, é isso que ele está dando de diferença. Então, basicamente, seria eu pegar o valor do índice Bovespa, que está 131.850, e colocar ele a juros, aos juros de hoje, né, trazendo os juros aqui para a data atual, e colocar ele aqui no tempo e ver quanto que daria de juros. Ele dá aproximadamente uns 2.400 pontos de juros. Se eu somar isso, eu vou ver que o índice Bovespa futuro ele tem que estar perto ali de 134 mil pontos, tá? Então, bate direitinho. E aí, a cada dia que passa,
eu tenho que descontar essa taxa de juros, porque eu estou chegando mais perto do vencimento, então eu já tenho menos juros ali para ser auferido. Então é por isso que dá essa diferença. E o mesmo vale para o dólar, né? O dólar futuro também ele tem essa questão de juros, mas como o dólar ele tem um vencimento mensal, a diferença dele vai ser um pouco menor com relação ao mercado à vista, né? Então aqui eu tenho o dólar futuro, você vê lá, ele está 48,65, mas se eu pegar o dólar, por exemplo, à vista do mercado brasileiro, eu vou ver que ele dá uma diferença ali, ó, à vista que está aqui o SDBRL, ele está 4,869, basicamente. E aqui está 4,866. Por que o dólar está se aproximando muito mais do seu valor do à vista do que o índice futuro? Porque o dólar ele vence mensalmente. Então, como ele vence mensalmente, a gente está a 10 dias do vencimento dele. Então, sempre no vencimento ele vai convergindo, tá? Mas como se trata de um mercado futuro que você está trazendo um título futuro a valor presente, ele sempre vai ter um valor maior o futuro do que o à vista, né? Porque basicamente o à vista é você trazer o futuro a valor presente, ok? Então, pessoal, é assim que funcionam lá os mercados futuros. E uma outra coisa bem interessante desses mercados futuros é com relação à alavancagem, né? Porque aqui vocês devem ter percebido que quando você coloca aqui na tua plataforma, você tem como negociar eles. Então aqui, ó, por exemplo, o índice futuro, ele tem um valor que aparece na plataforma que cada contrato do índice Ibovespa equivale a R$ 26.747. Mas na real, tá? Não é esse o valor que você vai estar tendo que ter na tua conta para negociar esse contrato. As corretoras oferecem margem. Então, só para vocês terem uma ideia, quando você coloca um contrato do índice Bovespa, você vai necessitar ter aí na tua conta por volta de uns R$ 200. Então, é uma alavancagem assim extremamente absurda e isso dá para você ganhar uma graninha dentro do mercado. Vocês devem ter também reparado aqui, ó, tá? O mercado está rolando, que ele vai negociando sempre de 5 em 5 pontos. Esses 5 em 5 pontos é o TIC, que a gente chama. Então, a cada TIC do índice futuro, Bovespa, são 5 pontos positivos ou 5 pontos negativos. E aí você consegue fazer uma conta para saber, tá? O quanto você ganharia ou perderia dentro da sua operação a cada 5 pontos. A gente tem aqui no caso do índice Bovespa, cada ponto de oscilação dele, tá, equivale a 0,20 centavos. Logo, 5 pontos, a gente está falando aí de R$ 1, tá? Então, eu tenho até uma planilha, que aí eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês baixarem essa planilha e aí vocês podem ver isso ali com mais precisão. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, se o índice futuro, tá, ele tiver cotado a 120 e eu fizer uma operação de 120 para botar aqui um tique nele, ele dá diferença de R$ 1. Então, a cada tique do índice Bovespa, estamos falando de R$ 1. Isso significa que se eu pegar 100 pontos do índice Bovespa, eu estou falando de R$ 20, porque a cada 100 pontos o índice Bovespa ele dá R$ 20. E como o multiplicador dele é 0,20, ele cotado a 120 mil pontos, ele teria ali o equivalente a R$ 24 mil. Seria basicamente essa conta que você faz para saber ali o valor do TIC. Então, isso daqui é importante porque você vai precisar disso na hora da definição de um trade, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui uma possibilidade de vender o índice Bovespa se ele perder essa mínima. Bom, se ele então perder essa mínima, eu vou pensar numa venda, porque eu estou vendo um pivô de baixa, e aí esse pivô de baixa eu teria o padrão para fazer entrada nessa violação, e aí eu quero saber quanto que ele daria aqui, está dando 80 pontos aproximadamente. Então é só eu vir aqui na minha planilha e registrar isso, tá? Então, registrando seria uma operação, por exemplo, vendedora, a entrada seria 133.675, porque é sempre um tique abaixo, então está dando no 680, e o alvo seria aqui no 600, então 133.000
2.600. Então, eu vejo que uma operação como essa, ela não me dá assim, um valor muito grande, está me dando R$ 15, se ela chegar aqui nesse objetivo dela, que é o alvo aqui embaixo, ok? Aí, como que eu faço para ganhar dinheiro numa operação como essa? Eu tenho que lembrar que isso daqui, eu necessitaria ter uns 150 a R$ 200 na corretora. É só eu colocar, por exemplo, mais contratos. Coloco 10 contratos, essa operação chegando no alvo dela, ela me geraria aí R$ 150. E quanto eu necessitaria para ter na minha conta para operar com esses 10 contratos? Por volta ali de uns 1.500 a R$ 2.000, tá? Então, se você parar para pensar, porra, eu vou colocar 1.500, R$ 2.000, que seja, eu vou colocar R$ 2.000, eu vou conseguir ganhar R$ 200, a pessoa automaticamente faz uma conta e pensa assim, caraca, eu vou ganhar 10% do valor que eu vou estar colocando em risco. É aí que você tem que ter um pé atrás, entendeu? Porque, assim, essas alavancagens, elas não, elas são muito difíceis de serem controladas, principalmente com valores maiores. Porque com valores maiores, já dizia Adam Smith lá atrás, tá? Existe a tendência da taxa de juros, da taxa de lucro declinante. Então, a taxa de lucro, ela cresce a taxas decrescentes. Então, quanto maior o valor, menor a porcentagem que eu consigo. Então, se você tiver R$ 1 milhão, você não vai mais conseguir ganhar 10% desse valor investido. É praticamente impossível. Tá? Isso porque vai ficando algo assim que você não consegue mais levar e a própria liquidez do mercado ela começa ali automaticamente te prejudicar, porque você não vai achar contraparte no próprio book de oferta, tá? Então, quando você está operando pequeno, naturalmente você pode ter uma operação que te dê 10%, mas se você estiver operando maior, você vai ver que ela vai diminuindo. Então, agora ela não te dá mais 10, ela te dá 2, ela te dá 1, ela te dá 0,20 e assim sucessivamente, tá? Então, aí já cai aquela falácia que a gente tem dentro do mercado que o pessoal fala assim, venha ganhar 10% ao dia comigo. Impossível, ok? Bom, e do dólar futuro? Como é que funciona no caso do dólar, tá? Então, o dólar futuro, basicamente, né? Já tinha feito até um teste aqui, por isso que vocês estão vendo aqui esse valor, já tinha feito um teste aqui na plataforma. Basicamente, o dólar futuro, cada tick dele anda de 0,5 em 0,5. Então, eu tenho aqui na plataforma, tá? Então, ó, por exemplo, vamos supor, eu quero comprar o dólar e ele está sendo cotado a 4, eu vejo lá, 864, tá? Isso significa que o valor de face dele que está dando aqui pela alavancagem do dólar é aproximadamente R$ 48.640, que é o que está aparecendo aqui. Mas a corretora te disponibiliza a margem, então com R$ 200 eu consigo operar um contrato. E se eu fizer uma operação com um contrato dentro do dólar, tá? E o dólar futuro andar um tique dele, que é de meio em meio ponto o tique, eu teria aqui uma diferença de R$ 5 dentro da minha conta. Então, se eu estiver ganhando, são R$ 5 positivos, se eu estiver perdendo, são R$ 5 negativos. Supondo que eu pegue uma operação um pouquinho maior, então eu entro dentro do dólar aqui, tá? E ele, de repente, anda na nossa direção e vai a 4.870, ou seja, ele está me dando 6 pontos. Daria R$ 60. Então, isso significa que o dólar futuro, a cada ponto que ele anda, tá? A cada um ponto são R$ 10. Então, o cálculo para o índice futuro ele é até mais fácil na hora de você estar fazendo a sua conta, porque a cada ponto são R$ 10, então fica aquela matemática mais fácil, né? Então, estou vendo que o dólar ele pode estar fazendo esse pivô de alta. Se ele romper esse pivô de alta, eu tenho que fazer o meu cálculo de risco. Então, a minha entrada seria a partir do 48,68,5. Então, eu já coloco aqui a entrada 48,68,5. Esse movimento aqui do índice não, do dólar, ele tem um alvo a 4.871. Então, eu coloco aqui na planilha, ó, 4.871. Tá? Ele está dando aqui pelo Fibonacci, ele está dando 0,40. Eu posso arredondar. Tá? Então, 0,40 está mais próximo do meio. Então, 48,71 com o meio. Ok? E o meu stop, por exemplo, eu vou botar o meu stop aqui na média móvel de 20 nesse fundo, 48,63.
48,63, tá? Então, aí eu consigo fazer mais ou menos, qual é a proporção desse trade? Esse valor aqui para mim é tranquilo, eu posso arriscar tranquilamente, então eu consigo arriscar até R$ 500. Você pode colocar 10 contratos nessa operação, certo? Por quanto eu vou precisar ter para colocar uns 10 contratos na operação do dólar? Por volta de R$ 3.000, né? Seria basicamente isso. Qual seria a indicação que vocês do Projeto 10% fazem para nós que estamos começando, né? Essa pergunta a gente recebe direto. A indicação que eu faço para vocês é a seguinte: se vocês estiverem começando, assim como o próprio André faz essa indicação, R$ 1.000 para cada um contrato. Então, eu vou começar a operar dentro do mercado, usa R$ 1.000 para cada contrato operado, né? Então, eu posso usar R$ 1.000 para cada contrato do dólar ou R$ 1.000 para cada contrato do índice. A partir do ponto que eu vou tendo ganhos de R$ 1.000 em R$ 1.000, eu posso pensar em aumentando aí o número de contratos, tá? Então, a gente faz um cálculo aqui através da volatilidade histórica. Então, o dólar ele está cotado nesse momento a 48,68. Ele tem uma volatilidade média de 1%. A cada um contrato do dólar, então, vocês podem ver que ele pode gerar um risco médio de R$ 1.168. Esse risco médio de R$ 1.168 é o que seria interessante eu ter na minha conta para fazer as operações dentro do mercado. E o índice futuro? A cada um contrato, o médio dele está dando R$ 957. Ou seja, para cada um contrato do índice, o ideal é eu ter R$ 957 na minha conta. Se eu quero operar os dois, basta eu somar isso aqui. Então, eu tenho que ter por volta de R$ 2.150 para estar operando os dois. Mas vocês devem ter reparado que a alavancagem é diferente. Aqui estamos falando de uma alavancagem de 0,2, enquanto aqui estamos falando de uma alavancagem de 10, né, dentro do dólar. O que isso significa, tá? Uma operação média do índice futuro, pessoal, ela pode dar por volta de um stop de 300 pontos aproximadamente, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, admitindo a hipótese que ele pode te dar um risco médio de 300 pontos a cada operação dentro do índice futuro. Então, um contrato. Agora, o dólar futuro, a média dele de operação é por volta de 7 pontos. Aqui está 5,5 pontos. Se vocês repararem aqui, tá? Ele até te dá, por exemplo, uma proporção. Ó, um deu 55, o outro deu 60. Beleza, se for isso, tá bom. Agora, se eu cair dentro de um dia, por exemplo, eu tiver uma operação que no índice futuro, tá? O risco dela vai estar dando menos do que isso. Então, por exemplo, eu estou vendo uma operação dentro do índice, ele está dando um risco menor, de 25 pontos, enquanto a minha operação no dólar está dando um risco de 5,5 pontos. Para eu ter uma proporção dentro do meu dia, eu teria que operar, então, 2 contratos no índice para ficar algo mais equivalente perto da operação que poderia sugerir no dólar. Então, é muito comum no dia a dia a gente ver essa condição. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa começa o dia operando um contrato no índice e um contrato no dólar. E aí o que acontece? Ela perde no dólar e ganha no índice. Só que o quanto ela ganhou no índice não é o suficiente para compensar a perda do dólar. Então, você tem que fazer essa conta na hora da operação para ter aí uma proporção, para não ficar algo tão fora da média, tá? Porque senão vai ficar muito fora da média e aí pode ser que seja irrecuperável o teu valor ali no longo prazo, ok? Bom, então, pessoal, basicamente era isso, tá? Deixando aqui essa aula para vocês. Essa aula aqui, ela está vindo no Ogroflix. Lembrando, tá, pessoal, esse é um curso 100% gratuito, nosso curso de verão, aqui oferecido pelo Projeto 10%. Então, não esqueçam de dar o like aqui nesse vídeo, compartilhar com os seus amigos. Essa é uma aula mais para iniciante, quem já está operando um pouco mais de tempo do mercado, provavelmente já deve tirar isso aí de letra, né? Então, se você conhece alguém que está querendo começar a operar agora, nesse momento, no mercado financeiro, manda esse vídeo para ele, que ele precisa saber aí dos cálculos e como funciona o mercado, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima.